Olá, boa noite para todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então finalizar o capítulo 5, que fala sobre escolha das provas. Vamos ler as perguntas 273, aliás, 268 a 273, finalizando assim esse capítulo 5. Primeiramente, para nós termos um discernimento melhor, vamos nos concentrando, buscando nossa sintonia com Deus, nosso Pai, agradecer a Ele por mais um dia de vida aqui nessa escola sagrada que é o planeta Terra, no plano físico. Agradecer a Jesus, nosso divino amigo, por todos os ensinamentos que nos deixou. Agradecer ainda aos nossos mentores que nos intuem e que projeta a luz do mais alto para que possamos aclarar a nossa mente para um discernimento melhor nesse nosso estudo, o estudo do Livro dos Espíritos. Assim seja. Muito bem. Vamos então, eu pretendo ler pergunta e resposta, uma a uma, e já vou dando o meu parecer, de acordo com o meu entendimento, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? E esse espírito responde: sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Será que fica com penosos assim a eles? Porque ajudar aos outros a se aperfeiçoarem é um teste de paciência, né? Porque tem muitas pessoas que não entendem, aqueles que não querem saber também, né? E nossa mente está sempre condicionada a ver tudo pelo lado material das coisas. Percebemos que há diversas classes, aliás, esquecemos, né, que há diversas classes na evolução do espírito. Olhamos com a definição de ou é bom ou é mal. Se é bom, é perfeito. Se é mal, é imperfeito. Assim, é, só nesses dois entendimentos. Porém, há diversas classes entre um e outro. Então, temos que olhar. Sempre aquele que entende um pouquinho a mais é que está um pouquinho acima daquele que entende menos. E temos que ter o discernimento de ensinar aqueles que não sabem ainda e ter a paciência de, quando eles não entenderem, a gente não se irritar e procurar repetir quantas vezes for necessário. E aí, os ensinamentos de Jesus estão aí há mais de 2000 anos e a gente ainda mal sabe as coisas que ele deixou, né? Pergunta 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? A resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe.
Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Será que não estamos nesse mesmo patamar? Às vezes a gente quer coisas que não é para gente e a gente se revolta. Gostaríamos de ser pessoas mais inteligentes, de mais poder aquisitivo, porém, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, não? E quem gosta dos desafios nem sempre se dão bem. Na espiritualidade não existe o jeitinho brasileiro de fazer uma gambiarra dar certo, né? Ou faz direito, ou vai ter que refazer. Não adianta querer pular do ensino fundamental direto para a faculdade e ficar na vida apenas vendo o tempo passar numa vida de meditação, não produz nem para ele próprio, muito menos para a sociedade. Então vamos à pergunta 270. Se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? E a resposta diz assim a Kardec: parece-me que podeis responder por vós mesmo a esta questão. Não é a consequência de tudo que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Se nós voltarmos às perguntas e respostas anteriores, nós veremos que essa já foi respondida mesmo. São tudo consequências das nossas próprias escolhas. Vemos que não nos é negado nada, porém colhemos o que plantamos, não é verdade? E na pergunta 271, o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir. Como julga pode fazê-lo se nascer entre canibais? E a resposta: não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas esses espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que eles são inferiores. Como sabemos, o espírito não regride, né? Nascemos no lugar certo, no momento certo, em companhia de pessoas certas. Aí temos um comentário aqui de Kardec. Ele diz que sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há muitos mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Estes espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso. Como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue? Se eles não visam a mais alto, é porque essa inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso a necessidade da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Por que Deus os teria deserdado dos favores
concedidos aos demais. Pois é, obedecemos à lei do progresso, à lei da evolução. Então, cada um está no lugar certo, onde a gente temos que aprender com os demais que estão no mais alto e ensinar aqueles que estão num degrau mais abaixo. Assim, obedecemos a lei do progresso com essas atitudes. E vamos ver na pergunta 272, que dá mais algum entendimento sobre isso. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? A resposta sim, diz que sim. Aos que se extraviam ao quererem subir mais alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam aos vossos. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar, e talvez ainda com proveito. Sim, com proveito por quê? Se estamos num lugar onde não é o nosso, é um lugar um pouco mais elevado, pelo menos um pouco, assim, a gente ainda vamos trazer quando voltamos para o nosso local de origem. E vamos pegar, por exemplo, se sairmos do nosso país e vamos para o outro, onde as regras são estabelecidas por leis e que são cumpridas energicamente, né? Achamos que ali não temos a liberdade que temos em nosso país. Nos sentimos deslocados. Mas voltamos ao nosso país com um conceito a mais, e que já não é satisfatório ficar naquela situação que tínhamos ainda, até então, no país onde a gente vivia, pois aprendemos algo a mais e podemos passar às pessoas do nosso convívio. E vamos então partir para a última pergunta desse capítulo, a pergunta 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Vou ler de novo. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? E olha a resposta. Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outrem. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. Então, é a lei das provas, expiações, que estão incluídas na nossa vida. O que fazemos de mal para outro, a gente, de alguma forma, temos que pagar. Lembramos Jesus quando falou: ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil. Se devemos, vamos pagar. Então, aqui temos uma definição
de expiação e, por outro lado, a de missão, quando abusamos do nosso livre-arbítrio e praticamos o mal, então sofreremos pelo mal praticado. Ao contrário, se praticarmos o bem, é uma missão. Mesmo que praticamos o bem, mas temos débitos a cumprir, essas ações boas se tornam um crédito em nossa expiação. Então, meus amigos, vou deixar agora para vocês os demais comentários, porque ninguém sabe de tudo, ninguém faz as coisas sozinho, temos sempre que estar se socializando, temos que estar sempre junto com os outros, trabalhando, estudando, aprendendo, evoluindo, crescendo. Então, agradeço a Luana pelo convite que me fez a expor mais essas perguntas para o nosso estudo de hoje. Fiquem com Deus, obrigado a todos, espero que perdoem meus erros e fiquem com Deus e um bom estudo para todos nós.